Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Salve, amigos do 70 a mais. Hoje nós vamos conversar com a doutora Hilda Lorena. A doutora Hilda é advogada e vai conversar conosco sobre o direito do idoso. Mas antes, como sempre, eu quero pedir a vocês que dêem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, para que todos nós possamos crescer. E quero ouvir, antes de tudo, a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na rua Guarabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na rua Guanabara, 922, no Pacoval. Agora, sem mais delongas, vamos conversar com a doutora Hilda. Como vai, doutora Hilda? Que prazer ter a senhora aqui conosco. Muito bom estar aqui também, principalmente para tratar de um assunto tão importante quanto este que a gente vai falar agora, que é a terceira idade, que é as fases da vida, né? A gente cresce, a gente nasce, a gente cresce e a gente fica idoso. Então, assim, é muito bom estar aqui. Prazer imenso ter sido convidada para participar desse programa hoje e tratar sobre isso. Para mim é uma honra. Eu soube que você, pelo que eu vi no seu release, você é advogada, especialista em terceira idade, não é isso? Especialista, você cuida disso. Exato. Eu trabalho na área de família, né, direito de família, e dentro do direito de família a gente tem a parte da curatela, de interdição, que trata sobre esses cuidados do idoso. Também trata sobre denúncias, maus tratos, onde se tem tudo direcionado e específico. Então existe a promotoria do idoso, onde o Ministério Público ele vem tratar sobre os direitos do idoso e também preservação. E eu gostaria de comentar um pouco com a senhora sobre um assunto que não quer calar, que é o Estatuto do Idoso, que todo mundo sabe que existe, mas você não vê pregado em lugar nenhum, você não consegue saber o que é, onde anda, o que ele faz. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso antes de falar de outros assuntos. Eu acho o Estatuto do Idoso uma ferramenta muito importante para nós, daqui da terceira idade, não acha? Uhum. Perfeito. O Estatuto do Idoso, na verdade, ele vem para uma disposição mesmo jurídica, para que ele possa tratar a pessoa idosa com todos os direitos. O que acontece? A gente sabe que não só no Brasil, mas em qualquer local, quando não se tem os dispositivos para que fale sobre aquela determinada situação, muitas das vezes não é levado a sério. Então, do mesmo jeito que foi criado o Estatuto do ECA, da adolescente, criança e adolescente, veio o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele veio justamente para disciplinar tudo que o idoso tem direito. Obrigações com os familiares também tem. Então, assim, ele vem dizer quem seria o idoso, que o idoso é a partir de 60 anos, 60 a mais, né? E vem disponibilizar quem que é obrigado a cuidar do idoso, o que o idoso tem direito, porque o idoso, ele mesmo estando ou não debilitado, ele tem direitos. Então, e não é somente a família que tem a obrigação de cuidar do idoso, mas também o Estado, a sociedade em geral. A gente fala que o idoso ele volta a se tornar uma criança. Então, os direitos
parecidos com aqueles que as crianças tinham na época. Então, quando você é criança, os seus pais são obrigados a cuidar de você. Eles não podem abandonar você, não podem abandonar intelectualmente nem afetivamente. E o idoso, ele tem esse mesmo direito com os seus familiares. As familiares dele têm que dar o lazer, a parte de saúde, afetiva, que também é muito importante. A gente esquece que o idoso, ele precisa desse cuidado, não somente do cuidado em si, mas da parte afetiva, porque são pessoas que às vezes adquirem uma doença e que depois não tem a saúde mental. Então ele precisa às vezes conversar sobre o mesmo assunto e às vezes desgasta as pessoas que estão cuidando, mas é uma obrigação dessa pessoa, porque o idoso ele precisa obrigatoriamente de todo esse amparo. Pois é, mas o que acontece é o seguinte: a família, poucas vezes a família se preocupa com isso, porque o idoso, de certa forma, vira um fardo, porque é um fardo pesado, porque as pessoas querem se divertir, querem sair, querem fazer as coisas, e na maioria, muito individualistas. Então, o idoso, as pessoas falam, ele já está velho e tal. Pelo contrário, a gente tem o que dizer, a gente tem experiência, a gente tem o que mostrar. E isso eu acho que dói muito para nós. Eu acho que a família e o Estatuto veio para conseguir melhorar essa situação. O que você acha? Exato, o estatuto ele vem disciplinar isso, para mostrar que assim, o idoso, ele continua sendo, mesmo ele estando, vamos dizer, ou em uma sanidade mental boa ou não, ele continua sendo uma pessoa, continua sendo um ser humano. Então que ele tem os mesmos direitos dos outros. Só porque ele já está numa idade avançada, não quer dizer que ele deixou de ter esses direitos. Então, assim, muitas das vezes a gente verifica que tem idosos que eles só querem conversar, eles só querem ser ouvidos. Eles querem, às vezes, demonstrar também as experiências que eles tiveram. Então, o Estatuto do Idoso ele veio justamente para garantir esse direito. Garantir esse direito tanto por meio obrigacional da família, como também do Estado, da população em geral. Então, existe também os abrigos em que pegam esses idosos que não têm família, mas quando se tem a família ela é obrigada a cuidar. Quando se não há esse cuidado, essa obrigação realmente feita, o Estado ele vem, normalmente por meio do Ministério Público, ou de uma denúncia, que às vezes existe maus tratos, fazer. E aí vão verificar. Se a família não tiver ninguém que aceite cuidar obrigatoriamente do idoso, essa família pode também ser obrigada a pagar um local para esse idoso ficar. Você acha que tem essa necessidade, né? E isso é lei. Exatamente, assim, o que a gente vê são as falhas, né? Como não só no Estatuto do Idoso, mas como em todos nos outros estatutos, às vezes até no Código Penal, existe as suas lacunas. Então, assim, mas existe essa obrigatoriedade do cuidado. O cuidado, ele é obrigatório. Normalmente se trata primeiro com os filhos, não se tendo filhos, porque a gente sabe que tem muitos idosos que eles não tiveram família, família que a gente fala família principal, que é o pai, a mãe, os filhos. Vamos dizer que o idoso não tem um filho, mas se o idoso tiver um irmão que seja mais novo, ou se tiver um sobrinho, essa família extensiva, ela também é obrigada a fazer o cuidado do idoso. Sim, agora eu queria lhe perguntar uma outra coisa. Vamos falar um pouco de direitos, né? Até que idade o idoso ele pode gerir seu patrimônio, sua vida, entendeu? Ele pode abrir crédito, ele pode... Até que idade isso acontece? Assim, por lei específico, o idoso, ele, enquanto tiver a sanidade mental, ele pode gerir o seu patrimônio.
Em relação a abrir conta, fazer empréstimo, financiamento, é até mais ou menos por 70 anos, dependendo de instituições. Tem instituição que te aceita, vamos dizer, 70 anos, fazer um empréstimo. Ela pode aceitar, mas ela é a gente fala que é um risco da própria instituição. Então, a maioria das instituições, elas não aceitam. Por quê? Porque o idoso, normalmente os juros é mais alto, por conta da possibilidade do idoso falecer ou ficar doente. Então, é muito mais difícil. Então, até 70, a gente ainda consegue, de 60, 70 anos, a gente consegue fazer algumas movimentações. Passou disso, é muito difícil, muito difícil. 80 anos, então, nem se fala. O que a gente fala do gerir patrimônio? O que o idoso pode gerir seu patrimônio? Ele pode gerir até a idade em que ele achar que ele dá conta, e os familiares. Por quê? Porque existe, vamos dizer, um idoso de 60 anos, 62 anos. Ele dá conta, talvez, de gerir seu patrimônio. Ele ainda consegue fazer atividades de ir no banco, de fazer pagamento. Só que ele é um idoso que a gente fala que quer lapidar o patrimônio dele. Ele quer gastar tudo. Então, o familiar vem e interdita esse idoso, para que ele não prejudique a própria subsistência dele. Então, existe a possibilidade de interdição quando o idoso ele não tem mais essa capacidade de gerir o patrimônio. Isso em relação ao patrimônio dele próprio. Em relação à instituição de empréstimo, financiamento, compra de alguma coisa a valores maiores, depende da instituição, mas é até no máximo 70 anos. Passou de 70 anos, é muito difícil alguma instituição aceitar por conta dos riscos que ela mesmo contrai se fizer um financiamento, exemplo, que demora-se muito mais tempo. Um financiamento de 2, 3, 4 anos é um risco para a instituição quando se tem um idoso já de 70 anos para frente. Entendi perfeitamente. Agora, também eu conheço um senhor que ele tem muito dinheiro. E os filhos interditaram ele. Ele tem 80 e poucos anos, os filhos interditaram. E ele recebe uma mesada. Sabe? Pra você ter uma ideia, ele recebe 10 mil reais por mês para comprar os alfinetes dele lá. Entendeu? Esse caso específico deve ser porque, como eu falei, para gerir o patrimônio dele, ele poderia estar gastando muito, ele poderia estar sendo enganado por alguém. Então a família vem, interdita esse idoso e começa a gerir o patrimônio desse idoso. Claro que uma pessoa que é curador, ele tem obrigações, então ele tem que prestar contas, ele não pode deixar o patrimônio desse idoso se perder. Então tudo tem suas consequências, a gente fala assim. Então esse idoso deve ter sido por esse meio. Ele poderia estar gastando o patrimônio dele com algumas coisas a mais. Então existe a interdição parcial e a total. O que seria isso, parcial ou total? A parcial seria para todos os atos civis. Ele não pode fazer nada, quem tem que fazer é o curador. E a parcial é justamente ele não pode fazer, ele pode ainda fazer os atos civis dele, mas ele não pode mexer nos valores financeiros, os valores dele, de patrimônio dele. Ele não pode vender o imóvel, ele não pode fazer uma compra exorbitante. E não pode, realmente ele não pode se desfazer do patrimônio, não é isso? Exato. Até porque aconteceu comigo isso. Nós tínhamos 2 imóveis e nós deixamos os imóveis para os filhos. Antes, para não ter inventário, né, essa coisa. Então, o imóvel está no nome dos filhos e em usufruto da mãe. Muita gente, a gente utiliza isso para fazer no inventário particular. Como é que funciona o inventário particular? A pessoa, no caso que tem um patrimônio, faz o inventário e lá ela dispõe dos 50% que ela tem direito para dar para quem ela quiser. E tem os 50% que são obrigatórios
os herdeiros necessários, que no caso são os filhos e esposa, caso tenha. Então, esses 50, ele divide e põe o usufruto vitalício para os móveis que ele doou, que ele já fez a distribuição. Só tem que ter cuidado na hora de fazer a divisão, para que não haja justamente uma divisão de herança desregulada. Desproporcional, né? Exato, porque se houver, aí ela pode ser nula, ela pode ser anulada. Se alguém ficar com muito, outro com pouco. Isso. Porque assim, se for verificado que ele só dispôs de 50% que ele poderia dispor para quem ele quisesse, não tem problema. Só que se for verificado que ele dispôs de mais de 50%, é esse o ponto. Por quê? Porque aí vamos dizer que um esteja insatisfeito, um filho esteja insatisfeito. Ele vai lá, vai demonstrar que houve esse privilégio para um e não para o outro, porque não deve, na parte do necessário, não pode ser houver o privilégio. Até porque... Houve o privilégio. Então ele pode pedir. Então por quê? Por exemplo, se você tem um imóvel, 50% é seu, 50% é da prole, é dos filhos, não é isso? Se você tem 2 filhos, cada um fica com 25%, concorda? Do valor venal desse imóvel, não é isso? E aí você pega esse teu 50% e dá para um só. Pode. Aí pode? Aí o outro não pode brigar por isso, não? Não, porque o senhor dispôs somente do que era seu. Porque existe, como eu falo, existe 100% do valor de herança. 50% é para os seus herdeiros necessários. O senhor tem que obrigatoriamente dividir igualmente para todos os herdeiros. Os outros 50%, o senhor pode dividir tanto para esses herdeiros quanto para outros. Eu quero dar para um sobrinho meu que eu considero filho. O senhor pode? Aquela empregada que trabalhou com a gente 50 anos, né, que não tem nada. Exato. Teve um caso de uma idosa, recente, entre aspas, né? Eu acho que uns 2, 3 anos atrás, quando ela faleceu, ela deixou para alguns funcionários valores. Pode, porque ela dispôs desses 50%. Porque ela não pode dispor de mais 50%. Porque se ela dispor de mais 50%, mesmo estando certos os outros, ela pode perder, pode pedir anulação. Um dos herdeiros prejudicado pode pedir anulação de todo o inventário. Sim, de todo o inventário, né? Não é só dessa cláusula, é de todo o inventário. Exato. Não. O inventário ele fica nulo, porque a gente diz que quando se tem um vício insanável, ele vem nulo desde sempre. Então, assim, ele é nulo. Entendi. Ele é nulo. Ele não é anulável, que pode ser corrigido e tudo. Não, ele é nulo. Então, ele vai ser de pleno direito. Ele vai ser cancelado totalmente e vai ser dividido como? Os 100% dividido para os herdeiros necessários somente. Entendi perfeitamente. E outra coisa, direitos do idoso na área de prioridades, né? Eu sou carioca, então lá na minha terra, hoje em dia eu não sei como é, eu estou fora de lá há 15 anos, mas antigamente não existia fila de prioridades. O sujeito entrava no banco, né, o idoso, e ficava na frente de todo mundo. A primeira caixa que vagasse é dele. Isso é prioridade. Concorda comigo? A gente utiliza mais hoje em dia assim. Então, às vezes a fila da prioridade está maior do que a fila normal. Concordo com o senhor, porque o que existe? A fila de prioridade não é somente para o idoso. A fila de prioridade, ela vem para a categoria minoritária. Então, é o idoso. Sim, eu entendo. Mas qualquer prioridade é prioridade. Exato. É qualquer prioridade. A única prioridade que a gente diz que não tem jeito é a super prioridade, que é a partir dos 80 anos. Então, esse idoso que tem 80 anos a mais, ele vai ser super prioridade. Isso é a super prioridade, né? Exato. A super prioridade é essa. Existe somente essa, a de 80 anos. Quando você vai ao banco, se você tiver 80 anos,
você pega uma senha de superioridade e consegue adentrar o banco. Logo na próxima chamada já é você. Outra coisa que eu quero lhe perguntar, que eu já tinha visto, a gente já tinha conversado lá atrás, são os direitos e deveres dos descendentes. Né? Isso é importante. Isso está em lei? É lei ou é um parecer, ou é uma portaria? O que é isso? Não, é lei. No próprio estatuto, ele vem dispondo das obrigações dos familiares. Existe, claro, uma cadeia vamos dizer assim, de obrigação. Então, assim, quanto mais próximo, mais obrigação você tem. Então, primeiro aos filhos. Caso na falta dos filhos, vão ver se tem sobrinho, se tem irmão. É uma ordem, vamos dizer assim, de obrigação. Porque tem que verificar se essa pessoa... Tem idosos que não tem família. Então, se ele não tem nenhuma família próxima, aí a gente vai ver e no final, se realmente não tiver ninguém, quem vai ser obrigado a cuidar desse idoso é o Estado. O Estado tem essa obrigação, né, de cuidar Sim. desse idoso. Eu entrevistei um psicólogo que ele mora em Maryland, no interior dos Estados Unidos, e ele disse que lá o idoso é reverenciado, coisa que aqui não é, né? O idoso aqui é despejado, digamos assim. Tem muitos familiares que quando a pessoa realmente está... A gente sabe que existe idosos e idosos. Existe o idoso que é ativo, que ele realmente não tem nenhum tipo de dependência. Ele faz as suas coisas, ele toma seu banho, ele sai, dá uma volta, passeia e tudo mais. Mas tem idoso que é totalmente dependente. Tem idoso que não se levanta da cama, que precisa de cuidador, E a gente sabe que tudo isso é de tanto gasto mental quanto financeiro. Quando a gente verifica um valor de um cuidador, é um valor de um salário mínimo que tem com todas os seus direitos. Então, ele precisa de férias, 10º, FGTS, Previdência. Então, a gente vê que é muito oneroso. Então, tem famílias que não têm condições. Tem famílias não é qualquer não é qualquer família que consegue sustentar um funcionário de carteira assinada dentro de casa. Tanto que é muito difícil. Até as empregadas domésticas agora estão sendo diaristas, porque elas pagam lá seu INSS e tal, resolvem como autônomas e vão para as casas trabalhar e não existe mais o vínculo, né, de ela morar. Porque a gente sabe que a partir do momento que gera-se o vínculo, todas as obrigações têm que ser cumpridas, senão você vai para uma justiça do trabalho, vai pagar multa, vai ser valores maiores até por conta da multa de não assinar carteira, multa de não pagamento de FGTS. Então, isso tudo encarece ainda mais. Então, muita gente, como é o caso das domésticas, optam por contratar uma vez por semana, no máximo 2. E aí as demais, eles se verificam com os próprios familiares. Olha, hoje é meu dia, hoje eu vou cuidar, amanhã tem que verificar alguém. E vai levando a vida, porque realmente é muito difícil. Eu conheço uma família aqui em Macapá que são 12 irmãos. Então fica leve para cada um, né? Porque... até chegar você de novo. Se for um por dia até chegar o outro. Isso é bem legal, né? Porque... Mas a gente fala isso, mesmo assim, nesse caso específico aí, vamos dizer que sejam 12, mas às vezes dos 12 nem 6 querem cuidar. Nem 10, ficam 2 só. Exatamente. E sempre o que fica cuidando, eu vou lhe dizer que às vezes ele ainda tem que ouvir dessas pessoas, porque ele não está cuidando conforme eles acham que tem que ser cuidado. Outra coisa que eu queria lhe perguntar era o seguinte: o idoso reclama para quem? Quando se ele estiver numa situação vexatória, numa situação de desconforto, maltrato, como ele pode fazer para reclamar? Para quem? Existe o Ministério Público do Idoso, que o Ministério Público ele vem como fiscal da lei.
Ele vem para assegurar os direitos de todos. E ele vem analisar todo o processo em que envolve principalmente pessoas que são incapazes, pessoas que necessitam desse olhar. Então, pode ser feita uma denúncia no Ministério Público do Idoso, pode ser feito um boletim de ocorrência na delegacia, que vai ser aberto um inquérito, vai ser analisada essa denúncia, e caso verificar que realmente haja esse tipo de violência, porque existe a violência geral, né? Psicológica, física, e aí vai verificar qual se enquadra, aí gera-se um processo e aí vai chamar aí o juiz aceita o recebimento da denúncia, já chama o Ministério Público e vai dando andamento, mas ele pode ser feito tanto pelo Ministério Público quanto pela própria delegacia, num boletim de ocorrência. Ou pela justiça gratuita também, né? Ele pode chegar lá e nos guichês da justiça gratuita e fazer uma denúncia, pode ser? Na defensoria, no caso, o senhor está falando. Assim, a defensoria, para esse caso específico de denúncia, é mais difícil. Por quê? Porque a defensoria ela vem como para te defender de alguma coisa. Então, a defensoria ela age mais já no momento de ou um início de uma ação, exemplo, uma ação de guarda, uma ação de alimentos, mas o meio melhor é ou o Ministério Público ou a delegacia mesmo, por meio de um boletim de ocorrência, que aí fica até mais célere. Porque pela defensoria, ela iria ter que abrir um processo antes de verificação e tudo, e realmente é mais difícil. Mas a delegacia civil é a delegacia que investiga, né? Essa é que ela é que é investigativa, ela é que vai ver dessa verdade, ela é que vai apurar essa verdade, né? Exato, por isso que se vem um boletim de ocorrência, no boletim de ocorrência. E não precisa ser somente o idoso fazer a denúncia. Vamos dizer que um vizinho verifica que o idoso... Exato, até um vizinho, alguém que esteja acompanhando isso, né? O idoso escuta o idoso chamando socorro, escuta o idoso sendo violentado de alguma forma, chama a polícia vai lá, vai averiguar toda a situação para poder ver o que vai ser dado em andamento. Entendi, exatamente. Porque o idoso, muitas vezes, ele além de ser desprezado, ele é aviltado. A gente se sente muito mal. Porque as pessoas dizem, né? Deixa ele para lá, ele já está velho. E isso deixa a gente cada vez mais triste. Porque a gente tem o que falar, né? Exato. A violência contra o idoso é uma violência também bem cruel, porque às vezes é um idoso que não tem mesmo como se defender. Então, assim, e a gente só vê campanhas sobre idoso na época do idoso. Na época ou então na campanha política. E nem muito na campanha política, não, que eu não consigo ver tanto. Mas só no mês do idoso. Porque depois disso, realmente a gente não vê as políticas públicas para que fale sobre o cuidado, sobre a denúncia, sobre quem que pode fazer, quem não pode. E às vezes a pessoa, vamos dizer, até sabe de uma situação de maus tratos contra o idoso. Só que ele fica com receio. Eu vou falar para quem? Se o idoso sair de lá, quem que vai cuidar desse idoso? Uma pessoa fora, né? Eu não posso cuidar desse idoso. Eu vou botar esse idoso aonde? Exatamente. Porque não adianta você só denunciar. Eu acho que a gente não pode chegar com problema, a gente tem que chegar com solução. Sabe? Não adianta você chegar e denunciar as coisas, porque muitas vezes as coisas não são o que aparentam ser. Também tem isso. Exato. Minha querida, eu queria te fazer mais uma pergunta sobre transporte coletivo, táxi, Uber, ônibus, trem. Existe alguma prioridade específica para o idoso?
Existe algum parecer ou alguma lei que dão realmente prioridade para o idoso nesse tipo de transporte? No avião e essas coisas todas? No avião, eles dão a preferência de entrar primeiro, né, as crianças, os idosos, e alguns assentos. E também no transporte público, na parte de ônibus, também existe isso. Em relação a táxi, a Uber, não tem. A gente não tem. Mas a parte de ônibus tem as tarifas, né, eles não pagam. Tem a isenção de bilhete em relação a ônibus, em relação a ônibus que fazem fronteiras com outros municípios, tem a isenção de taxa de pagamento, mas tem um porém, tem limitação de bilhetes. De vagas, Exatamente, de vagas. Então, assim, vamos dizer que tenha 10 idosos, nem os 10 vão conseguir ter a isenção. E normalmente, se eu não me engano, não tenho como lhe dar precisão de quantas vagas tem, porque às vezes depende de município para município, mas normalmente eles asseguram de 2 a 5 vagas somente. Aqui no Amapá, eu viajei muito para o Jari e tinha sempre 2 vagas. Exato. De Macapá para o Jari. Existe município que tem mais vagas. Existe? Existem, mas a maioria são de 2 vagas. Exatamente. Então, às vezes, eu tinha que viajar, eu viajava sempre no ônibus noturno, né? Então, eu tinha que levar pelo menos o dinheiro, eu tinha que estar com o dinheiro da passagem. Porque se eu chego lá, não tem ninguém na minha vaga, quer dizer, minha vaga já está ocupada, eu tinha que comprar passagem e entrar. Agora, não tem quem cheque isso. A gente não sabe quando é verdade e quando é mentira, né? Exato, também não existe a fiscalização, mas não só nos ônibus, a gente vê até nas placas, né? Existe a vaga do idoso especificamente e nem sempre ela é fiscalizada. Tem locais que, vamos dizer, num supermercado, às vezes tem a pessoa que fiscaliza, verifica se tem um cartãozinho e tudo mais, mas a maioria não tem a fiscalização. Então isso também depende da consciência da própria população de que aquele momento é para o idoso e que você vai chegar nesse momento também. Então aí a vaga, vamos dizer, do idoso num supermercado é mais perto por algum motivo, porque o idoso às vezes a locomoção dele já é menor que a sua. Então é também da própria conscientização da população em realmente respeitar tanto as vagas do idoso, do cadeirante. Hoje em dia já tem também as vagas para crianças autistas, justamente por conta da locomoção. Então a gente sabe que existe essa vaga por algum motivo. Pois é. E aí, outro dia aconteceu uma coisa engraçada, faz tempo já. Logo que inauguraram o aeroporto novo aqui, eu recebi um filho meu que mora no Rio e veio me visitar. E eu até mexi com ele, eu fiz um aeroporto novinho só para receber você. E eu parei o carro na frente. Na vaga dizia assim, idoso. Logo ali na entrada do aeroporto. Aí veio o guardinhas. O senhor tem o cartão? Eu digo, não. Então não pode parar. Eu digo, peraí, o que vale? O cartão ou vale a minha identidade? Eu sou idoso. O carro está no meu nome. O que vale? É o cartão. Eu digo, então eu vou daqui para a polícia, porque... Sabe, o importante é que eu seja idoso, não é a placa. Sim. E não só o senhor, porque assim o que acontece? Às vezes você pega o cartão do idoso para um veículo, certo? Só que às vezes você não está nesse veículo. Vamos dizer que você saia com um parente seu. O senhor continua sendo idoso. O senhor não deixou de ser idoso porque o senhor não saiu no seu carro. Exatamente. E pode acontecer o inverso também. Um sobrinho ou um filho teu sai contigo, sai sem você, mas a placa está no carro. Então ele bota na vaga do idoso, joga a plaquinha ali e some.
E que não pode acontecer. Muita gente também utiliza isso, sabia? E que é o errado, porque a placa do idoso, e o idoso só é personalíssimo, então só é quando o idoso está. Então você não Exatamente, pode utilizar a exatamente. placa do idoso se você não estiver com o Não, idoso e no o veículo. idoso vale mais do que a placa, né? Com certeza, não tem dúvida. Não é porque tem a placa que o idoso. Então foi o que eu falei pro guarda, eu digo, gente, eu vou parar aqui. Eu vou lá dentro buscar meu filho, agora você chama a polícia, você faz o que você quiser. Porque eu não vou deixar de parar aqui porque eu não tenho cartão. Isso também é falta, às vezes, de própria comunicação dessa pessoa que está na fiscalização. É de bom senso. Se eu estou demonstrando que eu sou uma pessoa idosa, estou mostrando que eu tenho a idade a mais, 60 anos a mais, tem que ter o bom senso. Se eu não tenho a Exatamente. placa, mas eu sou idoso, Você está me vendo, você está me vendo, está vendo que eu sou idoso, está aqui meu documento. Então isso é incontestável. Não tem. exato. Não é a plaquinha que vai me dar. Mas a gente sabe que existe, né, essa fiscalização também um pouco errônea. A pouca fiscalização que tem, às vezes, é errônea. O sujeito quer mostrar serviço e acaba dando uns foras desses, né? Mas é isso mesmo. Doutora, eu queria lhe agradecer muito você ter participado com a gente aqui. Você jogou uma luz em cima do Estatuto do Idoso, que é uma coisa que todo mundo sabe, é igual manga de colete, não existe, você não vê. Colete não tem manga, né? Mas todo mundo fala que tem. Então, o Estatuto do Idoso é mais ou menos isso. Mas eu gostei muito do que você nos explanou aqui, e eu quero deixar a câmera aberta para duas coisas. Você acrescentar o que você quiser sobre o nosso papo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é você me dar a sua rede social, colocar aí, para que as pessoas possam entrar em contato com você, possam lhe fazer mais perguntas, possam usar você como seu profissional que você é. Eu acho que você merece. E você tem que crescer sua clientela o máximo que você puder. Então eu vou abrir a câmera e o microfone. Tá? Vou abrir a câmera e o microfone. Dê mais alguns esclarecimentos se achar necessário, por favor. Certo. Como a gente estava conversando desde o início, assim, o idoso, ele é uma pessoa que precisa ser cuidada. Então, a gente tem que sempre ter a luz de que a gente vai chegar nessa idade. E a gente tem que pensar como é que a gente quer ser cuidado nesse período. Então, sempre tratar as pessoas idosas que estão ao seu redor com carinho, atenção, porque a gente vai chegar nessa idade. É a lei da física. Se a gente não morrer antes, a gente vai chegar nessa idade. Então, pensar como você quer ser tratado nesse período de fraqueza, às vezes. Então, assim, e também, se você puder, sempre pensar e ajudar aqueles que você está verificando que tem uma necessidade. Como foi falado, a delegacia, fazer um boletim de ocorrência no Ministério Público, para que esse idoso também saia desse perigo. A interdição, ela não é um sinônimo de prejudicar o idoso. A interdição, ela é boa para quando a gente quer cuidar daquele idoso. Para resguardar, inclusive, para resguardar o idoso. Resguardar tanto o patrimônio como a dignidade dele. Porque a gente sabe que se esse idoso perder todo o valor dele, como é que ele vai se manter? Então a gente, hoje eu vim com muito agradecimento, porque eu tive o privilégio ainda, quando eu era mais nova, de ter a minha avó, ter a minha bisa perto. Hoje em dia elas já não estão mais comigo, mas a minha família sempre foi uma família que estava próxima dos idosos. E a gente sempre teve esse cuidado com os mais velhos e esse agradecimento, porque eu acho que quando você é pequeno, você é cuidado pelas pessoas. Então, quando você cresce e você vê que as pessoas cuidaram de você, tá precisando, é uma retribuição. Então, hoje eu fiquei muito feliz em ser convidada para essa entrevista, por conta desse cuidado mesmo. O idoso, às vezes, ele só quer ser ouvido. Só quer contar a história dele, contar, às vezes,
uma causa específica, falar sobre os filhos, que já não são mais pequenos, mas que tratam como. Então é assim. E precisando de qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, vou deixar as minhas redes sociais. Precisando de informações, o que eu puder ajudar, esclarecimento, que às vezes a gente tem dúvidas pequenas sobre essas situações, e a gente vê que realmente a política pública em relação ao idoso, ela não é tão efetiva. Então às vezes tem muitas perguntas que não ficam sem respostas. E aí eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês. Precisando, podem contar comigo. Doutora Hilda, muito obrigado. Mais uma vez, eu lhe digo, foi uma honra ter a senhora aqui conosco. Muito obrigado por tudo. E depois a senhora me passa as redes sociais para eu colocar no vídeo, tá? Tá bom, então, enfim, realmente foi uma honra. Dê um grande abraço no meu irmão e fica com Deus, tá? Pode deixar, cunhado. Muito obrigada mesmo. Como eu falei, realmente é uma honra falar sobre o idoso, sobre esse cuidado. Eu tive essa oportunidade muito grande de ter tido pessoas idosas com que eu pude retribuir o cuidado que quando eu era criança. Então, a gente tem que só pensar que a gente vai chegar nessa fase, nessa idade também, e ser grato pelas pessoas idosas que tem ao nosso redor. Realmente, a doutora Hilda fala com muita procedência. Ela entende muito do que faz. Realmente, muito obrigado, doutora. Foi um prazer ter a senhora aqui conosco. E antes da gente ir para o final, eu quero ler para vocês um texto que eu gostei muito. Diz assim: quantas histórias guardadas, quantos momentos marcantes e quanta experiência de vida. Os idosos são um relato vivo de como o nosso mundo muda constantemente. Que bom poder sentar ao lado de um idoso, ouvir sua história e principalmente ver como ele acompanhou todas as mudanças e avanços de tudo que hoje faz parte das nossas vidas e da nossa sociedade. Saber do nosso passado faz com que tenhamos um futuro mais promissor, e nada melhor para conhecer esses eventos que ouvir diretamente da boca de quem fez parte dessa história e a vivenciou em primeira mão. Agradeço por todos os momentos em que pude aprender um pouco com estes que ainda têm tanto para nos ensinar. Depois dessas verdades maravilhosas, eu só queria agradecer a vocês, amigos do 70 Mais, e dizer a vocês que até sábado que vem, se Deus quiser. 70 Mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!